Meus irmãos, o que eu vou falar nessa manhã para vocês, isso aconteceu, está acontecendo ou pode acontecer com você, pode vir a acontecer com você. Amém? Isso pode ter acontecido já, está acontecendo neste momento, ou vai ainda acontecer com você. Então eu peço que você preste atenção nessa palavra, que você preste atenção no que eu estarei falando, porque a palavra de Deus, tudo que está aqui tem a ver com as nossas vidas. Tudo que a Bíblia nos revela, ela tem a ver com você. A Bíblia, ela é um manual para a nossa vida. Ela mostra para nós tudo que nós devemos fazer, os caminhos que nós devemos seguir, os caminhos que nós devemos conduzir. Eu gostaria que você abrisse, se você trouxe a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, versículo 16, capítulo 13, versículo 16. 1 Samuel 16, 13. A palavra de Deus, eu gosto muito de falar sobre sobre Davi, né? E quem esteve aqui nos cultos da semana sabe que eu já falei sobre Davi, e é um personagem, um herói da palavra de Deus, é um herói da fé, né? É um homem que foi usado por Deus, que assim, nós podemos tirar muitas lições através dessa vida dele, da vida do rei Davi. Amém? E a palavra de Deus fala assim, ó: Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Amém? Só até aí. Meus irmãos, quando a palavra de Deus fala que tomou o chifre do azeite, o que é o chifre do azeite? Naquela época, quando Deus iria ungir, quando Deus iria consagrar alguém para alguma missão, para alguma determinada missão, o profeta, ele pegava o chifre e misturava ali com um azeite e uma essência, uma mirra, algo que perfumasse aquele azeite, e ali era derramado sobre a cabeça dele para a unção, para que ele fosse separado por Deus para uma missão especial. E a Bíblia, ela é tão detalhista, ela é tão ela detalha tanto que ela fala assim: no meio dos seus irmãos. Às vezes nós podemos achar que é um exemplo simples, né? Às vezes passa desapercebido porque o profeta Samuel ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Nós não nos atentamos a esse pequeno detalhe, mas a Bíblia, ela nos relata nesse pequeno detalhe, e no decorrer dessa palavra nós vamos entender por que Deus está falando aqui através desse versículo que Samuel tomou do chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Continuando o versículo. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Samuel levantou e voltou para Ramá. Meus irmãos, se eu fosse nomear, dar um nome para essa palavra, para essa mensagem, eu nomearia como os 4 estágios
história de Davi, os 4 estágios da vida de Davi, né? E o primeiro estágio da vida de Davi, que eu quero falar para vocês, é o estágio emocional. Amém? Nós, quando somos crianças, nós temos uma oportunidade grande de crescer, de aprender, de amadurecer, né? De ter experiências boas, experiências ruins, né? E tudo isso envolve a nossa vida emocional. Ontem nós tivemos aqui um encontro de homens e eu tenho um pequeno spoiler aqui do que eu estaria falando hoje nessa palavra. E eu comentei que tudo que nasce pronto está fadado a dar errado. Tudo que nasce pronto está fadado a não dar certo. Ele precisa ser construído passo a passo. O Ricardo, ele é programador, né, Ricardo? Ele trabalha com desenvolvimento de plataformas, de software para computadores, na nuvem, enfim. E se você pegar um projeto pronto, aleatório, vai dar certo? Ele precisa ser desenvolvido, passo a passo. E aí vai dando os erros, vai corrigindo as rotinas, vai corrigindo os campos, né? E eu mencionei ontem também, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando a palavra de Deus nos fala sobre Adão, nós sabemos que existem 2 Adãos na palavra de Deus. O primeiro Adão, que é aquele que marido da Eva, né? E o segundo Adão, que é Jesus. E eu comentei que o primeiro Adão, o que aconteceu? Ele foi criado, né? A palavra de Deus fala que Deus moldou do barro, né? Soprou-lhe as narinas e aí deu a vida. Ou seja, ele veio pronto. Ele foi feito pronto, só soprou o seu nariz, né? E lhe deu o sopro da vida. Mas o que aconteceu com o primeiro Adão? Na sua primeira tentação, ele cedeu, ele sucumbiu, ele caiu na primeira tentação. Mas aí veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que Deus colocou lá a semente no ventre daquela mulher, de Maria, e colocou ele lá e microscópio para que ele fosse crescido, para que ele fosse crescendo e que ele fosse passando por todos os processos necessários para cumprir a sua missão. Ele nasceu, ele foi bebê, foi criança, foi jovem, foi moço e depois passou para a idade adulta. E a palavra de Deus nos relata que Jesus, sendo homem, passou por tudo aquilo que nós, como seres humanos, passamos, por dificuldades, por tribulações, por aflições, por tentações. E ela nos conta que lá no deserto, ele ficou por 40 dias orando, jejuando, e lá ele sofreu tentações, assim como o primeiro Adão. Mas, diferente do primeiro Adão, Jesus, ele não aceitou a tentação. Satanás chegou para ele, tentou uma vez, tentou 2, tentou 3, mas ele não cedeu a nenhuma tentação, porque havia passado por todo um processo de amadurecimento, por todo um processo. E, meus irmãos, eu quero dizer para você que tudo que nasce pequeno não pode ser destruído. Amém?
tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que atravessa os processos, ele é fortalecido e não pode ser destruído, não pode ser sucumbido às tentações, porque existe um processo de amadurecimento. Mas a infância, ela traz problemas. A infância, ela traz traumas. A infância, ela traz coisas que às vezes a gente arrasta pela nossa vida toda. E Davi estava passando por esse processo. Davi, ele era desprezado pelos seus pais. A palavra de Deus, nós lemos aqui que Davi, ele foi ungido, mas antes disso, Davi, desde criança, ele era desprezado pelos seus pais. Davi, ele era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas, de poucas ovelhas que haviam ali. Vivia no curral, não comia sentado à mesa dos seus pais. Olha quantas coisas aquele menino passava. E só que Davi, ele tinha algo especial. E a palavra de Deus fala que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Davi, ele não se deixava se abalar por aquela situação. A maturidade, ela vem com o passar do tempo, conforme nós vamos atravessando o processo. Se você chegar para mim hoje e falar assim para mim: seu feio, você é um feio, horroroso, eu vou virar para você e falar assim: invejoso. Né? Por quê? Porque isso não me afeta. A minha esposa me acha lindo, minha mãe me acha o petão da mamãe, deve estar assistindo lá, né? Então, não é a sua expectativa de beleza sobre mim que vai definir se eu sou feio ou não. Eu já superei isso. Mas um adolescente, uma criança, se você falar para ele que ele é feio, acabou para ele. A vida dele acaba sendo destruída por uma palavra, porque ele não sabe ainda lidar com essas emoções. Ele ainda não sabe como tratar com esses sentimentos. Ele não sabe ainda como definir. O adolescente, ele nessa fase de descoberta, ele está com as suas emoções expostas. E aí ele acaba: ó céus, ninguém gosta de mim, porque eu sou feio, eu sou horroroso, né? E aí muitos adolescentes acabam querendo tirar a sua própria vida, porque ainda não tem essa maturidade de lidar com as experiências, com as coisas que acontecem no dia a dia. Quando eu era adolescente, eu não entendia, mas tinha dias que eu passava por conflitos internos, né, que eu queria chorar, que eu queria gritar, que eu queria sair correndo, e nada fazia aquilo passar. É uma transformação, isso acaba sendo situações de mudança da infância para a puberdade, enfim, para a adolescência, e os hormônios vão se alterando, né? Então, tudo isso acaba influenciando, né? E muitos acabam não tendo a maturidade de atravessar esse passo. E os irmãos de Davi assentavam-se à mesa com o pai. Eliabe era um oficial do exército mais formoso, né? Eles sentavam à mesa do pai. E Davi lá no pasto. Davi lá no curral. Davi, imagina, pensa só que coisa que poderia estar causando na cabeça de Davi esse sentimento
por que eu sou tão desprezado? Por que eu não sou tão forte? Por que eu não sou bonito? Por que eu não sou... Por que meu pai não gosta de mim? Por que ele não me chama para ir comer sentado à mesa? Meus irmãos, talvez você tenha passado por isso. Talvez você está passando por isso neste momento. Ou talvez você venha a passar por isso. Mas aprenda que Deus tem algo grande na sua vida. Deus tem algo especial para você. Deus tem grandes coisas a realizar em sua vida. E aí, o homem mais poderoso daquela nação anuncia que vai almoçar na casa de Jessé, na casa de Davi. Jessé, pai de Davi. O homem mais importante, profeta Samuel. Israel era uma nação que ela era teocrata, né? Ela era governada por Deus através de um profeta, um homem separado por Deus para dar as instruções àquela nação. E todos os reis seguiam o que o profeta falava. Se Deus mandasse falar, né, era lei, porque Deus era o Deus daquela nação. E a visita de Samuel àquela casa, todos estavam esperando Samuel chegar lá, menos Davi, porque Davi não tinha sido comunicado que o profeta Samuel iria àquela casa. Davi estava sendo mais uma vez desprezado pela sua família. Mais uma vez ele estava sendo rejeitado pelos seus pais. E aí Samuel, quando chega na casa de Jessé, o belemita, né? Ele olha para o primeiro filho e falou: ah, é esse. Esse daí já é homem do exército, né? Então é esse que Deus vai ungir. E Deus dá a seguinte palavra para Samuel: Samuel, não olhe para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração que está adiante dos seus olhos. E aquele profeta fica preocupado. Aí eu falo para você: ah, então não importa a aparência? Importa sim. Porque aqui na terra, nós, para termos as portas abertas diante dos homens, nós temos que ter uma boa aparência. Sim ou não? Nós temos que ter uma boa apresentação. Se você quiser ter um bom trabalho, você não pode ir mal arrumado, porque senão você vai perder a sua oportunidade de trabalhar. Então, cuide da sua aparência. Mas, para Deus, a sua aparência não importa. O que importa é o que está dentro do seu coração. E aí, ele manda chamar o segundo, manda chamar o terceiro, o outro, e não é esse, e acabou os filhos. E aí, como que podemos... Deus mandou vir aqui e acabou os filhos, e já fica assim. Aí ele, olha só, tem o Davi, está lá no pasto, um rejeitado. Davi, ele estava machucado, coração desprezado. Tempos depois, o próprio salmista fala assim, ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. O profeta Isaías fala: haverá a mãe de esquecer, porque pode ainda esquecer aquele que mama o seu filho e não ter compaixão do seu bebê ou do bebê que gerou. Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais esquecerei de ti. Se você foi rejeitado, se você foi abandonado, se você foi desprezado, saiba que o Senhor jamais esquecerá de ti. O Senhor jamais se esquecerá
que você é uma pessoa de coração contrito com Ele. E o salmista Davi, o rei Davi, estava lá no pasto. E o Jessé fala: tem Davi, traz ele. E aí quando chega Davi, o profeta Samuel pega o chifre cheio de azeite e vira sobre a cabeça dele no meio dos seus irmãos. Por isso que a palavra de Deus fala que no meio dos seus irmãos, e aí eles começam a olhar, mas como pode? Como que pode o desprezado? E aí, meus irmãos, a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E as coisas começam a dar certo porque o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A palavra de Deus fala que Davi, em determinado momento, quando ele já era mais velho, depois de um tempo, quando as coisas começaram a dar errado para ele, ele pega, se ajoelha e fala assim: Senhor, jamais abandone o teu espírito de mim. Ele poderia falar: Senhor, não tire esse reino de mim, não tire essas riquezas de mim, não tire, Senhor, esse poder que eu tenho. Mas não, ele fala: Senhor, jamais abandone o teu espírito de mim, porque ele sabia que o Espírito do Senhor era o que fazia as coisas dar certo. Quer que as coisas dê certo? Busque o Espírito de Deus sobre a sua vida. Não busque riqueza. Não busque bens materiais. A palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e aí todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus pela sua vida que está aqui nessa manhã. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Você vai ver que essa semana vai ser uma semana de bênção na sua vida. Vai ser uma semana de vitória. Aquele código que está enrolado vai desenrolar. A sua vida vai fluir, porque o Espírito de Deus está se apossando de você nessa manhã. Davi, ele passou por todas as dificuldades, por todos os problemas emocionais, mas Deus honrou a situação de Davi, porque Deus, ele fica sempre ao lado do mais fraco. Deus, ele fica sempre ao lado daquele que tem mais dificuldade, aquele que não tem ninguém por ele. A palavra de Deus fala que nós temos que acolher as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, porque são as pessoas que precisam do acolhimento. E Deus, ele sempre vai estar ao lado do mais fraco. Por isso, meus irmãos, tome cuidado com quem você arruma confusão. Porque se você arrumar uma briga com quem é mais fraco que você, Deus vai estar do lado dele. E aí as coisas vão ficar feias para você. Amém? Então, nós temos que estar sempre buscando a Deus. Deus, ele tem compromisso com as suas crises. Amém? Deus, ele não compactua com a mentira. Deus, ele somente compactua com a verdade. Ele não tem compromisso com a não verdade, com a mentira. Então, meus irmãos, eu quero falar para você nessa manhã. Se você está se fazendo de coitado, se você está se fazendo de rejeitado, Davi, se ele estivesse se fazendo de rejeitado, se ele estivesse se fazendo de coitado, Deus não estaria com ele, mas não, ele era rejeitado.
ele era desprezado pelo seu pai. Seja verdadeiro com as suas emoções, porque Deus, ele compactua com a verdade. Analise dentro de você. Será mesmo que você está passando por algo que realmente é importante? Será que você está só se fazendo de doente para chamar atenção? Será que você está se fazendo de coitado? Deus, ele não vai cair na sua mentira, mas se você está sendo desprezado, se você está sendo rejeitado, Deus estará ao seu lado. Amém? Aleluia. Segundo estágio, meus irmãos, de Davi, esse foi o primeiro estágio, o emocional. O segundo estágio, o anúncio profético. Quando o óleo cai na cabeça dele, aí vem o anúncio profético. Quem tem uma promessa aqui? Alguém já falou alguma coisa para você? Alguma profecia sobre a sua vida aqui? Levanta sua mão. Isso não quer dizer nada, tá? A palavra de profética, ela não é cumprimento, ela é anúncio. Deus está anunciando através de uma palavra profética sobre a sua vida, para que você possa saber para onde Deus quer te levar. Amém? Quando é lançada uma palavra profética na sua vida, preste atenção. Deus, ele está anunciando a você aonde ele quer que você esteja daqui a determinado momento. Então, tem pessoas que, quando recebe esse prenúncio, né, essa palavra profética, fica abalada, né, fica emocionada, né? Ela fala assim: não, porque eu fui ungida pastor e agora eu serei o cara. Hashtag Deus é fiel. Mas, irmão, precisa limpar o banheiro lá. Não me venha com esse rodo e com essa vassoura, senão eu quebro na tua cabeça, em nome de Jesus. Não. O prenúncio é um momento em que Deus, ele anuncia você. E aí, ele quer ver o seu comportamento. Ele quer ver a sua atitude. Ele quer ver como você vai se comportar para receber aquela promessa. O cumprimento desse prenúncio, ele vai exigir um processo de transformação, um processo de aprendizado. Tem gente, meus irmãos, que se perde no processo. Tem gente que eu matei o Golias, eu já sou o capitão do exército, né? Porque Davi, ele foi ali, depois de matar o Golias, ele acabou se tornando uma pessoa importante, né? Para mim já tá bom, mas não, Deus quer você lá no trono, não quer somente ser o capitão do exército. Deus quer você lá na frente. Não, para mim tá bom aqui, olha só, as pessoas estão clamando meu nome, a mulherada, eu já estou ganhando bem, né, para mim. Mas Deus às vezes quer mais para você e você não entende que você precisa passar por esse processo. Jesus, ele nasceu, ele cresceu, aos 12 anos ele foi visto lá no templo ensinando as pessoas, e depois ele não ouve-se mais falar de Jesus, e Jesus, ele matematicamente aí, ele no mínimo ficou 18 anos na carpintaria, né, trabalhando como carpinteiro. E
E nós sabemos que Jesus, ele, desde criança, desde quando ele nasceu, ele sabia que ele era o Messias. Ele sabia que ele era o prometido. Às vezes, Jesus passava em frente às pessoas cegas, às pessoas doentes, às pessoas deficientes. Mas, mesmo sabendo que ele era o Messias, que ele tinha o poder, todo o poder para lançar uma palavra e aquela pessoa ser curada, aquela vida ser transformada, mas Jesus, ele respeitou o processo. Eu sou o Messias, mas eu tenho que continuar aqui, fazendo cadeira. Jesus, ele nos ensina que nós temos que passar pelo processo. E o terceiro ponto é a maturidade. É a maturidade. Repita-se comigo, presta atenção. Maturidade só vem através dos processos. Só que o processo, ele é muito difícil. Emocionalmente, ele te corrói por dentro. A gente não entende por que a gente é injustiçado. Por que estão falando de mim? Por que eu estou sem dinheiro? Já era para eu estar lá. Porque Deus falou para mim que era para eu estar lá. Não, você tem que passar pelo processo, porque se fosse para você estar lá, você estava lá. Se você está onde você está, é porque Deus ainda te quer no processo de aprendizado. O processo, ele é difícil demais. Meus irmãos, a gente que pratica uma arte marcial, para chegar na faixa preta, a gente tem que passar por todo o processo. E o processo é lento, é difícil. São dias e dias e horas suando, derramando suor. Às vezes, o tempo para chegar da branca à faixa preta é mais do que o tempo de uma faculdade. Tempo de aprendizado. Por quê? Porque é difícil. Porque você aprende a cumprir o princípio. E pelo princípio, quando tudo está bem, é fácil, né? Quando tudo vai bem, é tranquilo. Quando falar a verdade, quando a gente não precisa mentir, é fácil. Mas o princípio, ele precisa ser cumprido. Quando nós passamos pelo processo, às vezes as coisas estão tão difíceis, mas às vezes criam uma oportunidade. Eu costumo falar, as pessoas falam que a oportunidade faz o ladrão. Não, o ladrão já está feito, porque aquele que tem princípio, ele pode ter a oportunidade que tiver, mas ele não vai pegar o que não é dele. Isso faz parte do amadurecimento, isso faz parte do processo. E o processo de Davi, como o teu processo, sempre tem a ver com o seu futuro, sempre tem a ver com o seu destino. A palavra de Deus fala que, logo no versículo adiante, quando o Espírito do Senhor se apoderou, veio sobre Davi, logo no versículo seguinte, a palavra de Deus fala assim: e o Espírito do Senhor se afastará de Saul, e um espírito mau veio da parte do Senhor te atormentar. Saul, ele fica perturbado, ele fica endemoniado, ele fica ali, fica, na verdade, perturbado mesmo, porque o Espírito do Senhor se afastou dele e se apossou de Davi, né? E aí a palavra de Deus nos fala que Davi,
ele tinha as habilidades dele natural. Ele tocava a harpa. E isso, meus irmãos, as habilidades nossa natural faz com que o processo seja acelerado sobre as nossas vidas. Então, eu falo para você nessa manhã, desenvolva as suas habilidades pessoais para que Deus possa te usar rapidamente e que essas ferramentas te levem ao próximo nível. Chegando no próximo nível, desenvolva mais, porque você chegará ao próximo nível. Se Deus te prometeu você estar lá no trono e você está ainda no pasto, desenvolva as suas habilidades naturais para que Deus facilite o trabalho dele na sua vida. E Davi, ele tinha essa habilidade natural de tocar a harpa. E Saul ficou endemoniado e a palavra de Deus fala que Saul, no mesmo momento, falou assim, traga alguém que toque alguma coisa para aliviar isso daí de mim, né? E 1 Samuel 16:18 fala que uma pessoa lá de dentro do palácio fala assim, ó, eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que, olha, presta atenção, que sabe tocar, é valente, é vigoroso, homem de guerra, é prudente em palavras, de gentil em presença, e o Senhor é com ele. Que currículo, hein? Sabe tocar, é valente, é vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Meus irmãos, Davi, ele foi perseguido pelo irmão, ele passou por todos os processos, ele foi injustiçado pelo seu pai, e perdoou ele por isso. Ele podia falar, agora eu sou capitão do exército, agora eu venci Golias, duvidaram de mim, né? E aí, enfim, mas não. Davi, ele tinha o coração de Deus. O coração de Davi foi a chave para ele se tornar o que ele se tornou. Vocês estão entendendo? O coração de Davi foi o que fez ele ser o que ele se transformou. Davi, ele se torna empregado do palácio. Saul o chama para trabalhar no palácio. Quando Deus coloca ele dentro do palácio, olha, num momento Davi estava no pasto. No outro momento, ele é chamado pelo seu pai para ser ungido a rei de Israel. No outro dia, onde ele estava? Voltou para o pasto, porque ele ainda tinha um processo para passar. Mas logo na sequência, Deus, na sua bondade, Deus na sua inteligência, volta e tira o espírito dele de Saul, atormenta Saul, e as portas do palácio se abrem para Davi. Davi sai do pasto diretamente para ser um funcionário do palácio. E aí Deus coloca Davi para atravessar o processo. Deus não colocaria Davi direto no trono sem antes ele passar a ser empregado do rei. Por quê? Porque ele teria que entender e saber como tratar as pessoas, como lidar com as pessoas, né? Para que ele não, quando fosse rei, não viesse a soberba sobre o seu coração. Para ele entender, quem já trabalhou no McDonald's, quem trabalhou nesses fast food, eu garanto que nunca, depois de sair, vai voltar lá e vai maltratar um funcionário, porque ele passou por todo o processo, ele foi xingado, ele foi, gritaram com ele, né? Falaram coisas ruins para ele, então ele sabe o que aqueles funcionários passam, então ele vai tratar com dignidade aquele trabalhador do fast food. Então,
Davi, ele se torna empregado para que ele possa aprender como é que funciona ali aquele reinado, para que Deus possa usá-lo. Davi foi ungido a rei com 16 anos. E ele se torna rei aos 30 anos. 14 anos se passaram no processo que Deus preparou para Davi. Meus irmãos, aceite o processo. Amém? Aceite. Não choramingue. E aí vem o quarto e último estágio. Eu já estou encerrando. A dupla honra. Eu fiquei bilionário. Meus pêsames, né? Agora você vai ter problemas de bilionário, né? Eu me converti. Você já brigou com Satanás? Agora ele sabe que você não é mais do lado dele, né? Eu me casei. Quem é casado sabe, né? Que é a vida de casado. Eu quero me casar. Certa vez uma pessoa estava orando, né, e pedindo para Deus para casar, porque estava desesperado para casar, porque queria casar. E aí ele chegou para o pastor: pastor, ora por mim, porque eu quero casar. Mas quantos anos você tem? Ele falou: tenho 19. Mas por que você quer casar? Você está tão desesperado assim que você quer casar? Pastor, a palavra de Deus fala que é melhor a gente casar do que se abrasar, né? E aí o pastor falou assim: mas e aí? Ele falou: não, pastor, eu quero fazer aquelas coisas, né? Ele falou: eu não sei o que falaram para você, mas depois de você casar, que definitivamente você não vai fazer aquelas coisas, né? Então, e geralmente, né, quem ora muito para casar é porque é feio, né? E o bonito casa rapidinho. E aí, meus irmãos, veio a dupla honra, né? Tem gente que se acostuma com a primeira etapa, como eu falei. Tem gente que fala: não, para mim aqui já tá bom. A dupla honra chegou a Davi quando ele tinha, aos 30 anos de idade, ele é nomeado pelo povo. A Bíblia diz: o povo se reuniu, o povo clamou por um rei, o povo clamou por Davi. Porque quando Deus ele te unge ou ele te separa, ele separa para alguma coisa, ele está dando somente um título a você. Ele está somente te dando um diploma, um certificado de alguma coisa, quando Deus te unge. E eu vou contar uma história para vocês para exemplificar isso. Uma pessoa, uma história fictícia, está com um tumor na sua cabeça, do tamanho de uma laranja, e ele descobre isso e imediatamente no outro dia ele já vai para o hospital e ele já coloca aquela roupa azul e já está com a cabeça raspada, né? E já está tudo marcado onde vai ser feito os cortes para tirar aquele tumor. E o médico chega para ele e fala assim: olha, tudo bem com você? Ele tudo? Você está preparado? Tô preparado, né? Eu não queria passar por essa situação, mas estamos aí. Tá, eu por ética eu sou doutor tal, mas eu tenho que te comunicar, né, que eu sou médico formado, mas essa é a primeira cirurgia de crânio que eu vou fazer. Opa, como é que é? E aí, imagina o seguinte: se chega uma outra pessoa e fala assim para você: eu não sou médico, mas eu já faço essa cirurgia já há 10 anos e é um sucesso, né? Qual que você vai preferir? O que tem o certificado e nunca fez? Ou o que tem a experiência?
é o que tem a experiência, lógico, mas é o mais prático, né? É o mais sensato, né? Nós escolhermos. Mas quando Davi ele é escolhido pelo povo, né? Ele já tinha atravessado um processo que transforma em rei. O processo que te transforma em rei é a unção. É a unção de Deus. Amém? Só existe, meus irmãos, um caminho para a dupla honra. A palavra de Deus fala em Isaías 61, versículo 7. Diz assim, ó: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultares na vossa parte, por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Se você passou, se você está passando, se você ainda vai passar, porque para ter a dupla honra, a palavra de Deus fala que nós precisamos passar pela vergonha. Talvez você tenha passado uma vergonha no seu trabalho, talvez você tenha passado uma vergonha na sua família, talvez você tenha passado uma vergonha na sua vida financeira, um cheque devolvido, uma cobrança devida, né? Mas eu quero falar para vocês nessa manhã que Deus está preparando para você a dupla honra. Amém? Deus, Ele tem grandes coisas para as nossas vidas. Mas nós temos que, em primeiro lugar, cuidar das nossas emoções. De fato, realmente, o que você está passando é legítimo? De fato, realmente, o que você tem passado, Deus vai compactuar com isso? Ou você está se fazendo de vítima? Em segundo lugar, nós temos que atravessar o processo. Maturidade através dos processos. E depois, por último, vem a dupla honra. Amém? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Quantas mensagens, quantos ensinamentos nós podemos tirar da história de Davi sobre as nossas vidas? De fato, vários. E nós temos que trazer isso para nós, entender que nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu por nós lá na cruz. Amém? Coloque-se de pé e vamos agradecer a Ele por este momento, por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações essa manhã. Senhor Deus e maravilhoso Pai, agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, a Tua palavra é verdadeira e é fiel sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós precisamos cada vez mais entender que nós precisamos, Senhor, atravessar os processos, e muitas vezes nós não achamos que precisamos, e nós queremos pular etapas, mas o processo ele é necessário para as nossas vidas, para que nós possamos ter a dupla honra que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Ó Senhor, nós fomos separados, nós fomos ungidos, nós fomos, ó Senhor, separados por Ti para uma missão aqui na terra, e nós acreditamos que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós, e nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e confiamos em Ti. Sabemos que é necessário esse processo para chegarmos até onde o Senhor deseja que estejamos, ó Pai. A palavra de Deus nos declara que o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre.
E nós confiamos nessa palavra e acreditamos, Senhor. Queremos sempre o melhor para as nossas vidas, para os nossos irmãos. Ó Senhor, que a bênção dos céus esteja sobre a vida de cada um nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. É isso que eu te peço e já te agradeço hoje para todos sempre. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas?